Amém. Acredito que não só eu, mas muitos aqui estão sentindo a falta do pastor Davi. Eu acho que ele está nos assistindo. Se tiver, um abraço aí, pastor Davi. Ele teve que viajar, está de férias. Merece, né? Próxima semana sou eu. Amém. E ele deixou essa responsabilidade conosco aqui. Eu vejo Deus fazendo coisas grandes. Mas agora eu quero convidar o pregador da noite, pastor Leonardo Vieira. Já ouvi muito falar de você, já vi seus vídeos e é uma benção. E hoje vocês vão comprovar. E que Deus possa te usar primeiramente, amada. Espero que dê tudo certo ali seu microfone. Faça que Deus põe no seu coração. Pastor, faz propaganda dessa, você tem que se dar bem depois, né? Senão todo mundo sabe. Comenta depois, depois de vídeo, que é bênção, Jesus amado. Posso cantar só uma música rapidinho? Vocês podem ficar sentados, pode ser? Nós estamos... Opa! Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Aleluia. O pastor começou falando sobre a união, né? E eu lembrei que teve um dia que em uma sala estavam pessoas ali reunidas que um deles tinha negado Jesus. Tinha ali também mulheres que elas eram diminuídas naquela época. Tinha ali pessoas que talvez não tivesse acompanhado todo o sacrifício de Jesus. E as mulheres podiam olhar para Pedro e falar: Pedro, você negou, você não pode estar aqui nessa sala. João podia olhar para as mulheres e falar: vocês são mulheres, vocês não podem estar aqui nessa sala. Mas um homem havia dito: ficai em Jerusalém até que desça poder do alto e sejais revestidos. O Espírito Santo me falou: Léo, diferença sempre vai existir, porque isso é humano. Mas quando existe um propósito divino, a diferença se torna irrisória. Eu não sou igual ao pastor Messias, não sou igual ao pastor Castro, não sou igual a ninguém aqui, você não é ninguém igual a ninguém a quem está do seu lado. A diferença existe, mas quando existe um propósito divino, a diferença já não tem mais importância. E a palavra diz que todos eles oravam e todos eles clamavam, porque o Espírito Santo só desce. Não é quando todo mundo fica igualzinho, não. Irmão, ia ser muito chato esse mundo se todo mundo fosse igual ao pastor Castro. Olha lá. Ia ser muito parado se todo mundo fosse igual ao Léo. Não ia dar certo. Mas o Senhor, Ele criou diversidade. O Espírito não fica esperando todo mundo ser igual. Ele fica esperando todo mundo estar orando em um propósito só, para que o poder do alto desça. Por isso, Maria, você pode talvez olhar para Pedro e falar: Pedro, você negou. Mas o seu dever não é olhar para ele e falar o que ele fez, o que deixou de fazer. Falar: Pedro, não é o que você fez. Nós estamos aqui porque o homem disse: ficar em Jerusalém até que desça e sejais revestidos de poder do alto. E não importa a sua diferença, importa o propósito pelo qual nós estamos aqui. E é porque Ele vive que nós estamos aqui. Amém?
não tem montanha grande o suficiente que Ele não pode remover. É porque está na mão desse que Ele pode mudar as circunstâncias da sua vida. Porque Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e último, o princípio e o fim, o autor e o consumador, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Yahvé, o Deus de ontem, hoje e amanhã, o Deus que abre e fecha, o Deus que fecha, e ninguém abre, o Deus que opera, o Deus que cura, aquele que dá a resposta, o caminho, a verdade, a vida, o pão, o alegria, o verdadeiro, exaltado e glorioso e soberano, eterno, gracioso, e não acontece, é na mão dele que está. Por isso nós podemos rir. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Chega para baixo e andarei. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. É o Senhor, Ele é o Deus.
pede diante da sua voz. Aleluia! Não há doença, nem culpa que fiquei de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Que não há enfermidade, não há ferrugem, não há porta, mas a gente não tem noção de que realmente não há enfermidade, não há ferrugem e não há porta que possa impedir a mão do nosso Deus. Minha mãe, depois que ela teve eu e minha irmã, ela não podia mais engravidar, ela tentou durante anos e anos. Pode sentar assim. Ela tentou durante anos e não podia. E o médico falou para ela: olha, você não vai engravidar mais. Porque você tem ovários policísticos, você não tem ciclo menstrual, você não ovula, é impossível você engravidar. E aí quando o homem fala isso, acho que Deus olha de lá de cima e fala: então agora eu posso fazer, porque agora não é mais possível para você, mas ainda é possível para mim. E minha mãe tinha uma promessa, mas quantos aqui sabem que quando nós temos uma promessa, mas não acontece, a gente coloca essa promessa na gaveta, né? Porque a gente pensa que talvez passou o tempo, talvez não vá mais acontecer, mas aquele que faz a promessa não esquece da promessa. E um dia minha mãe de madrugada acordou meu pai e falou: bem, levanta que eu senti minha barriga mexendo. Aí meu pai falou: você está grávida? Aí minha mãe disse: não, mas eu não posso engravidar. É nossa teimosia, né? A gente, crente, é uma bênção. Deus fez a promessa, mas mesmo acontecendo, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo, porque a incredulidade grita tão alto que silencia a nossa fé. Meu pai falou: vou comprar um teste para você. Comprar o teste. Fez o teste deu positivo. E minha mãe, pastora, né, assembleiana, com muita fé, falou: não fala nada para ninguém, compra outro teste. Aí meu pai foi lá e comprou outro teste. E ela fez o teste deu positivo. E aí não tem mais como negar, né? Ela falou: não conta nada pra ninguém porque eu vou no médico. E aí ela foi no médico, o médico fez o ultrassom, falou: olha, você está grávida. Você não só está grávida, mas você já está de 6 meses. Quando Deus faz, porque ela não ovulava, não tinha esse menstrual, então não tinha assim, né, que uma mulher normalmente, né, falhou, se preocupa. Não, ela não tinha. Durante anos ela não tinha. Mas irmãos, o Deus que faz a promessa, Ele não depende de ciclo menstrual, Ele não depende do seu ovúrio, se você tem ovário, se você tem médico, se tem plano de saúde, se você tem documento, se você tem um amigo, se você tem dinheiro, sua conta bancária. Ele não depende disso, Ele não depende de nada, porque Ele foi elevado acima de posição humana, acima do homem, acima do médico, acima do juiz, que é a mão de Deus. E operando essa mão, quem me impedirá? Samuel nasceu, claro que o nome tinha que ser Samuel, né? Não podia ser o nome. E aí, para não ficar no acaso, já aconteceu porque, né, foi sorte, sei lá, né? O espermatozoide encontrou um óvulo perdido lá e engravidou, sei lá. Cheguei um dia em casa, 1 ano e meio depois, a minha mãe falou: Léo, tem uma novidade. Eu falei: mãe, só não me diga que a senhora está grávida. Porque, irmãos, na época eu tinha 21 anos. Imagina, 21 anos, nasce uma criança em casa. Jesus. Então ele é uma bênção, ele é uma bênção. E ela falou: estou grávida de novo.
Porque quando Deus faz uma promessa, Ele faz além daquilo que você possa pedir, pensar ou imaginar. Porque Ele é tão soberano que a gente canta que não há ferrolho. A gente não entende. Ó, nem importa, olha só, que se feche diante da sua voz. Não há doença ou vários policídios, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escuro para o que nele crê. Nele vira pro teu irmão e fala: irmão, acorda. Aleluia. Shete cantuira machira voriore contrabasobria mecai. Desde o começo desse culto, o Senhor está confirmando no meu coração um assunto que Ele colocou para eu falar nessa noite. Escutamos aqui o pastor abrindo, falando: vamos interceder e vamos orar. Todos os pastores intercederam e oraram. Tivemos palavra aqui, visão da Espanha: vamos interceder e vamos orar. Vamos declarar nosso domínio, nosso poder, vamos interceder. Nós oramos e intercedemos. E o assunto que eu queria falar nessa noite é justamente a intercessão e a oração. Que assunto mais perfeito para uma vigília do que intercessão e oração? É através da oração que o Senhor move, que o Senhor faz. E nós, quantos aqui quando eram pequenos faziam alguma coisa e você perguntava para sua mãe por quê? E ela falava: por que sim? Porque eu estou mandando. Quem já recebeu essa resposta? Eu já recebi várias vezes. Quantos pais já deram essa resposta? Seja sincero. Porque eu estou mandando. Olha, levantou as duas mãos. Jesus, tem misericórdia. E quando a gente recebe uma resposta dessa, porque eu estou mandando, o que acontece com a gente? A gente fica frustrado, né? A gente faz só de obrigação, porque se eu pudesse escolher, eu não faria. E a oração, durante muitos anos, na minha vida, vou falar algo pessoal para vocês, algo em mim, eu fazia simplesmente porque Jesus falou: olha, você tem que orar. Durante muitos anos eu orei porque eu fui ensinado que eu tinha que orar. Por que eu tenho que orar? Porque eu estou mandando. Só que quando você entende o motivo e a razão pela qual você faz algo, aquilo te dá uma vontade, um desejo maior de fazer aquilo. Orar, porque simplesmente Jesus falou: você tem que orar, não te dá a motivação certa para você orar e interceder. Eu fiquei pensando: Senhor, por que nós temos que orar? Senhor, a tua vontade, ela já não é garantida automaticamente? Porque eu cresci num lar numa igreja que me ensinou que Deus é soberano, que Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer acontece, no tempo dele acontece, Ele está no controle de todas as coisas. E se Ele realmente está no controle de todas as coisas, para que eu tenho que orar? Se vai acontecer automaticamente. Se a vontade dele já é garantida para mim e para a sua vida, por que você tem que orar por Israel? Por que você tem que orar pela sua vida? Se Deus já tem um plano para a sua vida, por que você tem que dobrar o joelho e falar: Senhor, cumpre em minha vida?
Por que nós temos que orar pelo perdido? A oração realmente é necessária? Quando nós entendemos o porquê nós oramos, a nossa oração vai para um outro nível. E isso é uma coisa que tem me transformado aqui no seminário do Christ for the Nations. Eu espero que possa transformar a sua vida. Meus pais, eles são pastores lá em Orlando, e nós ministramos na escola de oração semana passada. Eu ministrei justamente isso. E o mesmo Espírito que estava lá e transformou a vida de pessoas lá, que está transformando a minha vida, eu creio que o Espírito vai transformar a sua. Você vai sair daqui querendo orar 24 horas por dia sem cessar. Porque você vai entender o poder que tem a tua oração. John Wesley falou o seguinte: olha, Deus não faz nada na terra, salva a exceção, quando Ele está respondendo a oração de um filho. Você tem noção que você fala que Deus não faz nada na terra, menos quando Ele está respondendo a alguém? Aleluia! E para entender por que funciona dessa maneira, nós temos que compreender o plano original de Deus. Deus, Ele queria ter uma família, Ele queria ter alguém, e Ele decidiu criar o homem. Ele cria com a sua mão. A criação inteira Ele cria no poder da palavra, mas quando chega na criação do homem, Ele fala: façamos a nossa imagem e a nossa semelhança, porque esse daí vai me representar lá embaixo. E o homem, ele é feito à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 28 diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre os pequenos animais que se movem, que se arrastam. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, Deus os criou, Deus os abençoou. Ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais, porque eu estou te dando domínio sobre a terra. A palavra imagem no hebraico é tsesalem, que significa ilusão, a sombra de Deus.